bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, é sobre hábito. Quando a gente pratica, quando a gente realmente começa a fazer, gente, a gente começa a colher os frutos. A gente começa a ver que realmente vale a pena. É o que hoje eu estou vendo. Porque muitas vezes a gente começa a fazer algo e a gente desiste, porque imediatamente a gente não está vendo acontecer, né? Ao nosso ver, ao nosso olhar, a gente não está vendo nada. Ou seja, tudo na vida a gente tem que persistir até a gente chegar lá. É como uma academia, né? Você vai começar a fazer academia, você quer um resultado, mas você logicamente tem que persistir para você começar a ver o resultado. Começar, né? Ver os frutos ali na sua vida. E na vida tudo tem que ter, né, gente? Persistência, resiliência, porque as pessoas estão muito acostumadas a querer as coisas para o agora. Só que muitas coisas a gente tem que permanecer, continuar para a gente ver o resultado. E eu selecionei aqui hábitos que eu comecei a praticar e comecei a ver realmente que está valendo a pena, que está mudando a situação da minha vida, me ajudando espiritualmente, me ajudando fisicamente e vale super a pena. Então, bora lá conferir comigo quais são esses hábitos que eu comecei a fazer. E tem até alguns deles, gente, que já fica no automático. Se eu não fizer, já vem a cobrança. O meu próprio corpo já cobra aquilo, porque eu já acostumei a fazer aquilo, sabe? Então, por isso que eu falo para vocês, começa algo, vai até o fim. Mesmo, hoje eu estou com preguiça, vai com preguiça. Hoje eu estou desmotivado, vai assim mesmo. Hoje eu estou cansado, vai assim, porque no final vai valer a pena. Já vi que mudou muito, gente, na minha vida. Então, bora conferir quais são esses hábitos, bora? O primeiro hábito, gente, é o hábito da oração. O hábito da oração é algo que já está automático. Já me acostumei a orar com mais frequência, porque antes eu não orava com frequência. Agora, de madrugada eu já oro, mas eu não oro, eu tenho que orar. Não, eu oro porque já é prazeroso para mim estar orando. Meu cérebro já reconhece que aquilo me faz bem, sabe? Porque infelizmente tem pessoas que falam, eu não oro no trabalho porque eu tenho que estar indo ajoelhar. Não, gente, orar é você estar ali conectado com Deus, é você estar ali trabalhando e falando com Ele, sabe? Orar é você ali estar em comunhão com Deus. E muitas pessoas falam que, não, porque é difícil estar ali conectado com Deus, e é uma das coisas mais fáceis que tem, conexão, sabe? É algo que a gente tem que adotar e faz uma baita diferença na nossa vida quando a gente adota o hábito da oração. A oração tem que fazer parte da vida de qualquer pessoa, independente que a pessoa vai na igreja ou não, sabe? Porque é a oração que nos faz mais forte, é a oração que a gente conecta com Deus. Se você não tem o hábito da oração, começa aos pouquinhos, gente. Não precisa você ficar se cobrando tanto, porque as pessoas se cobram muito, sabe? Ou seja, elas não oram e fica tipo, é porque não deu, é porque eu não consigo. E todo mundo consegue. Não tem aquela pessoa que não consegue, basta a gente querer. E quando você começa com o hábito da oração, você vai começar a sentir falta, porque a sua mente vai estar programada para aquilo, sabe? Então, é algo que eu comecei a fazer já tem um tempo, me ajuda muito. Hoje eu posso falar para você, faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, faz parte das minhas madrugadas. É algo que eu tenho prazer em fazer, em orar, estar conectada ao Senhor. Quando a gente está orando, a gente está falando com Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, seja comigo, Senhor, me direciona, Senhor, me fortaleça, Senhor, me ajuda por essa situação que eu estou passando. Senhor, e você vai ver que Ele vai cuidar, Ele vai direcionar, Ele vai te fortalecer, sabe? Começa a fazer, quando você começar a praticar todo dia, você vai ver que já vai ser automático na sua vida. Então, fica essa dica, tá ok? Segundo hábito, gente, o hábito de ler a Bíblia. Mas não é somente ler a Bíblia, gente. É o hábito de meditar. É o hábito de você pegar a Bíblia, pegar um capítulo, ler ali com calma e meditar sobre.
Ah, mas eu não entendi nada. Muitas vezes, gente, Deus vai falar com você através de uma palavra. Você vai ler ali o capítulo todo e muitas vezes Deus não vai falar com você ali em todo o capítulo. Já aconteceu comigo. Eu estar ali lendo a Bíblia e quando chegar no meio, Deus fala uma palavra, gente, que mudou meu dia, que me fortaleceu e que eu tive a certeza que era Ele falando comigo. Porque muitas vezes você lê, você vê o próprio Deus falando com você. Levanta um pouquinho mais cedo e tira ali aquele minutinho. Ah, Senhor, fala comigo. Você ajoelha antes de sair para o trabalho e fala com Deus. Senhor, fala comigo. Começa a ler a Bíblia do início. Aos pouquinhos Deus vai falando com você. Que é bom que você vai entender na Bíblia, você vai entender no início. E Deus vai trabalhando com você no início, porque muitas vezes você nunca leu a Bíblia e você já começa, eu vou começar no Novo Testamento, eu vou começar em Mateus, eu vou começar em Atos. Tipo assim, aleatório. E o legal é você começar do início para você ter uma ideia das coisas de Deus. Ajuda muito você tirar um capítulo só para você meditar e Deus vai falando com você aos poucos. Tem vezes que você não vai entender nada, mas permanece, porque tudo na vida é praticar. Falando sobre a Bíblia, gente, eu quero ler aqui um versículo muito forte e fala referente à Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui já está falando. A Bíblia muda a vida. Se você realmente ler e praticar, você começa a pensar diferente. Você começa a ver o agir de Deus na sua vida, porque a Bíblia já está ali para nós aprender através do que Deus deixou, né? A Escritura, mas para nós praticar. Trabalho o dia todo, chega em casa, toma aquele banho, né? E aí, antes de dormir, tira ali um versículo, ou antes de você ir trabalhar, ou até você pode levar a Bíblia na hora do almoço, ali você almoça de boa, pega ali, vai ali no cantinho, tira ali aquela particularidade com Deus que eu falo para você, vai mudar a sua vida, você vai começar a pensar diferente, você vai começar a pensar os pensamentos que Deus quer para você. E quando a gente começa a pensar os pensamentos que Deus quer para nós, tudo fica mais leve. Os problemas vêm, mas a gente sabe quem está cuidando de nós, porque Deus está nos fortalecendo, sabe? Deus está ali com nós. Porque a gente sabe que a vida não é flores, né? Tem os espinhos. Mas é na hora dos espinhos que você vai saber quem está com você. Quem vai estar te guiando, quem vai estar segurando a sua mão, mesmo em momentos de dificuldade. Então, ajuda muito. Começa com esse hábito, você vai ver que vai fazer uma diferença na sua vida, tá ok? Terceiro hábito, gente, que eu já adotei e tem que fazer parte da minha vida, é o jejum espiritual. Sim, eu já adaptei esse jejum e me ajuda muito, porque eu me sinto forte espiritualmente. Eu já tiro ali um dia na semana para mim jejuar espiritualmente, fazer aquele jejum, abrir ali, aquele tempinho com Deus. Às vezes eu abro ali uma vez na semana o jejum somente com água, sabe? Para você que nunca jejuou, jejum longo, gente, então começa aos pouquinhos, vai tirando aí o café da manhã e vai aumentando aos poucos, porque muitas vezes a pessoa nunca jejuou e fala, não, vou começar a jejuar e quer fazer jejum longo, e seu corpo tem que começar a acostumar. Tudo na vida é assim, tem que acostumar, a gente tem que começar aos pouquinhos e vai aumentando. E jejum espiritual, gente, nos fortalece de uma forma extraordinária, porque você dizendo não para as suas vontades, dizendo sim para Deus. E quando a gente faz isso, não tem como Deus não cuidar de nós, não tem como Ele não estar com a gente naqueles momentos mais cruel da nossa vida. Ou seja, Ele nos livra, Ele nos fortalece. Se você é aquela pessoa que vai fazer algo que é errado, que Deus não agrada, o próprio Espírito Santo vai te parar, sabe? E você começando, fazendo ali, abrindo jejum espiritual, gente, você vai ver que vai mudar totalmente a sua vida. Você vai ter mais desejo de fazer mais para Deus, de orar mais, de ler mais a Bíblia. Se você não tem o hábito do jejum, começa aos pouquinhos. Você vai aumentando e Deus vai te guiando, te fortalecendo, falando com você. E é algo extraordinário, é algo que tem que fazer parte da vida de uma pessoa. E falando sobre o jejum, gente, vamos ler aqui comigo o que o poder do jejum faz na vida de uma pessoa. Lá em Gálatas 5:17 fala: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro,
de modo que vocês não fazem o que o deseja. Ou seja, a carne vai querer que você faça aquilo que não é agrado de Deus, sabe? Agora, o Espírito é o que nos leva até Deus, né? É o que nos fortalece. Por isso que quando a gente está jejuando, a gente está falando não para nosso desejo, e sim para o desejo de Deus, não para a nossa vontade, e sim para as vontades de Deus. Então, não tem um hábito de jejum, gente. Faça isso que você vai ver o quanto que vai te ajudar a mudar a sua vida. Se você é uma pessoa que faz as coisas que não agrada a Deus, você começa a jejuar e o desejo seu vai ser mais de agradar a Deus de que fazer aquilo que não é agrado aos olhos dele. Começa com esse hábito que você vai mudar a sua vida, tá ok? Quarto hábito, gente, fazer propósito com Deus. Sim, às vezes, gente, eu tiro ali um mês ou 21 dias para mim fazer propósito com Deus. Como que eu faço propósito com Deus? Propósito com Deus, gente, é quando você tira aquilo que você tem mais prazer de fazer ou de comer. É um exemplo bem simples, né? Você escolhe 21 dias só para você assistir as coisas de Deus, assistir os bispos falando sobre Deus, assistir coisas que realmente agradam a Deus. Esse é um propósito com Deus. Ou se você também optar por você tirar a comida, tipo assim, um exemplo, se você gosta de carne, você tira ali a carne durante um mês. Aquilo que você mais gosta de comer, você é uma pessoa que gosta muito de doce, aí você tira ali durante 21 dias, você vai escolher o quanto de tempo que você vai ficar fazendo o propósito com Deus. Lembrando você, gente, que durante você fazer o propósito com Deus, que é o que eu faço, no meio do propósito, né, eu tô ali fazendo 21 dias de propósito com Deus para mim não assistir coisas que não é o agrado de Deus. Mas nesse período, eu jejum, eu abro ali um jejum. No momento que eu estou gravando o vídeo mesmo, eu estou em um propósito de 21 dias sem comer carne e sem comer nada saboroso. Esse dia mesmo, durante eu estava no propósito, eu fui no aniversário da minha sobrinha, que não foi fácil. Eu não comi o bolo, não comi nada, não comi o churrasco que estava rolando, eu não comi. Se você também quer mais aproximar-se de Deus, você começa a fazer propósito com Ele. Senhor, eu não vou comer bolo durante 21 dias. Quebrou? Pede perdão a Deus. E, Senhor, hoje eu estou tirando de 12 horas. Você é a favor daquele jejum, aquele propósito que eu fiz, que eu quebrei com o Senhor. Me perdoa. Aí você vai abrir aquele jejum a favor daquele que você fez e não concluiu. Tá beleza? Então, fica essa dica para você, tá ok? Quinto hábito, orar por uma pessoa que está doente. Você sabe aí que tem uma pessoa na sua vizinhança que está doente? Deus abençoa quando você ora. Deus, tem misericórdia daquela pessoa, dá força àquela pessoa, dá saúde àquela pessoa, ajuda a família a viver esse momento difícil. Deus agrada muito, sabe? Eu sou do tipo assim, gente. Se eu sei que uma pessoa, uma vizinha ou vizinho que eu tenho intimidade, eu conheço, não é só orar para meus parentes, orar para a minha família. Não, é orar para o próximo. Como que Deus não agrada disso? Deus agrada de uma forma tão linda, de uma forma tão perfeita, que você não sabe o quanto que é gratificante você saber o quanto você está agradando a Deus. Então, é um dos hábitos que eu comecei a fazer e também vejo o quanto que é maravilhoso isso. Então, fica essa dica, tá ok? Sétima dica, gente, evangelizar, ou seja, falar de Deus para a pessoa. Na igreja que eu congrego, gente, sim, eu faço parte de um grupo, né, de evangelização, a gente sai, a gente fala de Deus para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa fica com aquele pensamento que Jesus não está nem aí para ela. Só que Jesus nos ama de uma forma, gente, de uma forma extraordinária, que ele morreu na cruz por nós, sabe? Só que as pessoas querem que Jesus vá até elas, só que nós que temos que ir até Jesus. Na Bíblia está escrito, né? É igual aquela mulher do fluxo de sangue, sabe? Aquela mulher que estava 12 anos ali sofrendo com aquela enfermidade. E ela ouviu falar que Jesus iria passar. O que ela fez? Ela foi lá e tocou em Jesus. E aí Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos todos falam, Senhor, a multidão está aqui tocando e o Senhor falando que alguém te tocou. E o que ele fala? Alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. Ou seja, nós que temos que ir até Ele para que Ele venha até nós. Porque a decisão está em nossas mãos. Então, se você é aquela pessoa que ama, que tem prazer e sabe que só Ele salva, só Ele, né, é poderoso, só Ele é digno de louvor e adoração, por que não falar dele para o próximo? Por que não falar dele para o vizinho?
Tem tantas pessoas que estão passando por uma situação e a gente começa a falar e a pessoa começa a se abrir falando sobre aquilo. Ah, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aí você vai e fala e a pessoa se sente ali bem com uma palavra. Gente, é algo maravilhoso, é algo que você começa a buscar Jesus e você começa a fazer para Ele com prazer. Então fica essa dica, começa a falar mais de Jesus para as pessoas. Se você já é aquela pessoa que já busca, né, já crê nele, sabe que só Ele salva, faça isso que vai ser algo extraordinário que vai acontecer na sua vida, tá ok? O 8º hábito, gente, é a gente parar de focar no homem e focar em Jesus. Eu falo isso porque as pessoas têm muito hábito de ir na igreja e começar a julgar. Ai, porque fulano, ai, porque o obreiro, ai, porque o pastor, sabe? Focando no homem. Esse é um dos hábitos que mais tira as pessoas da igreja, porque a pessoa está ali focada em olhar para o homem, a pessoa não está focada em olhar para Jesus. Isso aí me ajudou muito quando eu comecei a focar em Deus e tirar o olho do homem. Então, começa a praticar mais, gente, em olhar para Jesus, em ver Jesus, porque o homem é falha, o homem sempre vai errar. O único que não erra é só Jesus. Então, começa a ter esse hábito, o hábito de ir para a igreja e focar em Jesus e não no homem. Isso ajuda muito, porque você vai começar a pensar diferente, sabe? Você vai começar a olhar tudo que você fizer, você vai fazer pensando em Jesus, não no que o homem falou, ou deixou de fazer, ou deixou de falar. Então, fica essa dica para você ter o hábito de fazer, pensar diferente, porque ajuda muito, tá ok? 9ª dica, gente, que esse ano eu comecei e estou vendo muito que faz uma total diferença, é dormir mais cedo. Sim, ano passado eu estava dormindo muito assim, em qualquer horário, sabe? E agora eu estou dormindo muito mais cedo, né? Agora, como eu tenho um filho, que ele tem 6 anos, e aí eu já levo meu filho na escola, né? E já volto e já faço minhas coisas e ajuda muito, porque no momento mesmo eu não trabalho fora, né? Eu trabalho em casa, para você entender melhor. Mas mesmo assim, eu trabalhando em casa, eu dormia um horário muito tarde e bagunçava total. E o agora, dormir mais cedo, gente, ajuda muito, faz uma diferença muito grande. Então, tem o hábito de começar a dormir mais cedo. Logicamente que aos pouquinhos você vai chegando no lugar, mas quando você começa, não, hoje eu vou dormir mais cedo, sabe? Você começa a se organizar com a sua família, você começa a se organizar, você vai ver como que ajuda. Gente, é algo maravilhoso. O dia fica longo, né? Você faz as suas coisas com calma e não com correria. Então fica a dica, tá ok? 10ª dica, gente, uma dica que ajuda muito, né? Para você que não faz academia, né? Como eu mesma, fazer caminhada, tirar ali por dia, seja 10 minutos, seja 20 minutos. Gente, ajuda muito, faz muita diferença. Você fica mais elétrico, você tem mais prazer em fazer as coisas, sabe? Então, não tem o hábito de caminhar? Ah, eu não tenho não. Faça isso, né? Ajuda muito. Ou se você também não tem o hábito de ir na academia, faça em casa mesmo. O legal de hoje é porque tem muitas aulas online que dá para a gente ali, né, baixar ali, fazer todos os exercícios em casa e ajuda muito, faz bem para a nossa saúde. Então, se não tem o hábito de exercício, de caminhar, começa, dá tempo, tudo na vida dá tempo. Então, fica essa dica, começa a cuidar mais de você, porque com certeza vai fazer uma diferença na sua vida, tá ok? Então foi isso, gente. Esse aqui é os hábitos que mudaram a minha vida, a minha mente, a minha fé, meu modo de pensar, sabe? E com certeza, se você começar a fazer pelo menos um desses hábitos que eu falei aqui, se você começar a praticar pelo menos um desses hábitos que eu citei aqui, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você pode mais, você pode mudar, né? Só você pode mudar a situação da sua vida. Então, fica essa dica. Comece a fazer mais, porque com certeza a sua vida vai mudar de uma forma extraordinária, tá ok? Então foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, não saia desse vídeo sem deixar aquele like. Se inscreva no canal, porque com certeza estarei voltando com mais vídeos semelhantes a esse. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.